Cavaleiros, quando me ligou, e a doutora Rosmari, eu e o Sandro conversamos com ela, e ela estava bastante sentida pelo fato de não estar presente, ficou muito constrangida, pediu desculpas e que eu estou transmitindo, e isso decorre de uma impossibilidade de natureza familiar e que ela enfrenta na família questões de doença e efetivamente ela disse que não teria condições de se ausentar hoje de Curitiba. Portanto, eu me faço portador dela de pedir desculpas à federação, aos sindicatos e aos companheiros advogados e companheiras advogadas pela ausência dela. Em segundo lugar, agradecer as palavras gentis, carinhosas do Ilmar, que são frutos, efetivamente, do liame de amizade que eu tenho com ele e com todos vocês. Assim como as palavras do Dr. Paulo, do nosso companheiro Epitácio. Não me sinto, embora não mais seja consultor jurídico da federação, eu não me sinto ausente, eu me sinto presente em todos os processos que ocorrem de luta da categoria, que são tantos, quer através de companheiros advogados, quer através de todos vocês. Efetivamente, o trabalhador rodoviário, ele tem uma história memorável, porque ele efetivamente parte da construção fundamental da classe operária, da classe trabalhadora no Brasil e da história do sindicalismo, desde os primórdios em que a condução não era a condução de um veículo motorizado, mas sim de outros tipos de veículos, desde o século XIX, do início do sindicalismo, que os companheiros fazem parte dessa história. E os trabalhadores rodoviários, eles lutam com uma série de dificuldades, né, Epitácio? Elas vão se somando. A dificuldade no trabalho, a dificuldade do sistema de regulamentação, a diferenciação do processo, a exaustão da jornada, está vinculado a um setor muito exposto, porque o rodoviário está exposto, né, ao transportar as pessoas no ônibus, ele está exposto, porque ele está levando milhares de pessoas todos os dias. Né? Ao levar a carga, ele é responsável pelo transporte da riqueza do país e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que ele é um trabalhador de qualificação fundamental, ele é uma pessoa exposta. Não é? Ele tem esta dificuldade de estabelecer, ao mesmo tempo, o seu padrão, não é? Do ponto de vista funcional e de ser um cidadão, porque ele tem que, ao mesmo tempo, cumprir determinadas obrigações, que são obrigações sociais e profissionais, mas, ao mesmo tempo, ele não tem o retorno que ele deveria ter. Quer dizer, quando há um acidente, a primeira coisa que vai se saber é se o culpado foi o motorista. E mesmo que culpado tenha sido ele no evento, não se sabe a história dele, o que aconteceu, que tempo ele está conduzindo aquele veículo, o que está acontecendo com a família dele, qual é o salário que ele tem, ele recebe corretamente, enfim, é um conjunto de questões que se somam. É difícil encontrarmos uma categoria, talvez não se encontre uma categoria que tenha tal complexidade. Não é? Porque as categorias profissionais, elas têm uma fixação, digamos,
no trabalho. Se é um trabalhador metalúrgico que está ligado a um processo de produção industrial, é aquilo que ele produz num determinado local e geralmente num determinado horário. O trabalhador rodoviário não, ele é uma gama imensa de situações diferenciadas, as quais ele tem a dificuldade de se adaptar, claro, pela própria dificuldade que a profissão traz e da dificuldade que ele tem de interação. E vai uma outra questão que agora, felizmente, sindicatos, federação, confederação estão superando, que ele, em geral, tinha um grau cultural pequeno, educacional pequeno. Ou seja, vai ser motorista. Ou seja, não deu para outra coisa, vai ser motorista. Hoje, efetivamente, isso está superado, na medida que sindicatos, federações passam a ter escolas, a fazer a formação profissional, os profissionais terem um grau cultural e educacional. Mas, mesmo assim, eles encontram 1000 dificuldades. Eu estou dizendo isso porque a história da legislação em relação aos rodoviários é uma história que está ligada a essas dificuldades. Primeiro, porque para organizar a lei não é simples. A organização da lei ela não nasce da cabeça de meia dúzia de pessoas, não. A lei nasce de um influxo social. Não há possibilidade de que exista uma lei, a não ser, claro, as leis ditatoriais de cima para baixo, mas num processo democrático as leis surgem de uma gama de situações sociais. Elas refletem uma situação de realidade. A lei não precede o social precede a lei. Ora, então, ao regulamentar a legislação referente a um trabalho profissional dos rodoviários, é muito difícil, porque tem que regulamentar situações complexas. Então, eu considero que o tempo que levou, evidentemente, que não foi apenas pela complexidade de regulamentar, evidentemente que não se conseguiu a regulamentação, porque forças contrárias são muito fortes. O setor patronal, o setor de empregadores, o setor econômico é um dos setores mais fortes no mundo, não é no Brasil. Porque eles detêm o processo de circulação de riqueza. E ao deter o processo de circulação de riqueza, eles detêm um poder muito grande, econômico, político e social. Daí porque para regulamentar uma legislação dessa natureza, encontrou obstáculos profundos. Por isso que a aprovação da lei é uma grande vitória. Infelizmente, a grande vitória foi mutilada com os vetos, absurdos vetos, porque desfigurou o conjunto da lei. Quer dizer, a lei que se conseguiu aprovar, que é uma lei extensa, é uma lei que tenta abranger os vários setores, ao ser cortada em vários pontos, ela evidentemente tem agora problemas de aplicação. Em segundo lugar, houve um erro fundamental, porque determinados setores da atividade profissional careciam de um dispositivo de regulamentação posterior. Por quê? Porque as situações do trabalho rodoviário, elas não são idênticas. Ao se estabelecer, portanto, por exemplo, um período de 180 ou um ano para o processo regulamentar, aí sim se poderia, através das entidades sindicais, patronais e de empregados, chegar a um processo de compensação do que a lei não pôde fixar. Ao não existir isso, evidentemente que a aplicação pura e simples de determinadas regras imediatas não é simples. Porque a lei, na realidade, ela passa por 4 estágios diferentes. O primeiro estágio é a apreensão
da necessidade de que isso seja normatizado. A segunda etapa que vem é como que vai ser normatizado numa realidade muito complexa, porque o Brasil não só é um país muito extenso, como as situações, como no caso dos rodoviários, são bastante específicas. E a lei tem que tentar retratar essa especificidade. O quarto momento é a própria elaboração do projeto. Ora, quando veio a elaboração do projeto, está aqui o nosso companheiro Omar, que seguiu o processo todo, aí é um desastre. Porque vem projeto, vai projeto, aprova, desaprova, não dá certo. Então, esse terceiro momento é um momento complicadíssimo. Porque ele cai no legislativo e nós sabemos as dificuldades do nosso legislativo. Mas muito complicado. Eu fui deputado federal e para negociar se eu ponho esse copo daqui para cá, leva 6 meses. Porque tem uns que dizem, não, esse copo fica aqui. O outro diz, não, esse copo vai só até aqui. Não, esse copo joga fora. Não é isso, Omar? Eu sei que convive lá, sabe, Pitácio, que foi para lá. É isso a realidade. E o quarto momento é esse que nós estamos vivendo. A prova, e aí tem que aplicar. E não é fácil aplicar. Vamos dar um exemplo fácil. É a mesma coisa do casamento. Tudo bem, né? Namora, noiva, casa, mas daí na hora da realidade da vida em comum, né? Da existência de dois, dos filhos, aí a realidade é complexa. Bom, e nós estamos nessa fase. Eu julgo, portanto, que a gente deveria ter, e esse seminário é justamente para isso, né, Epitácio, de discutir essas questões, e nós temos, felizmente, a presença de 2 grandes companheiros, que são os nossos companheiros procuradores, o Adélio e o Paulo, e vários companheiros advogados e advogadas, um momento importante de se considerar alguns aspectos. Me parece que o veto, nós não vamos ter a possibilidade de enfrentar os vetos tão cedo. Tem uma pilha de vetos, pilha de vetos no Congresso para serem apreciados, pilhas, desde a época ainda do presidente Lula. Então, não será que tão cedo que esses vetos virão ao debate do Congresso. Portanto, nós vamos ter que lidar, nesse primeiro momento, com o que tem. Do jeito que veio a lei, está aí, nós vamos ter que lidar com ela. O segundo lugar, que me parece que é importante, é que lei nenhuma vai para frente se quem é o destinatário dela não assume ela. Quem tem que assumi-la são os trabalhadores rodoviários. Eles têm que defendê-la. Porque se eles não defendê-la, não haverá outros que a defendam. Portanto, o trabalho que vocês têm de esclarecer os trabalhadores é fundamental. Só que para esclarecer os trabalhadores, vocês têm que se esclarecer. Vocês têm que entender bem a lei. Vocês têm que entender os caminhos das dificuldades que ela apresenta. Eu, quando dei a primeira lida na lei, que peguei e falei, uma barbaridade, não vai ser fácil essa leizinha aqui. Ela é cheia de pegadas, cheia de armadilhas jurídicas. Porque ela vem na especificidade, daí ela entra na CLT, né? Daí ela vai para o Código de Trânsito, aí ela volta, quer dizer, ela é complexa. Então, o dirigente sindical tem que ler, discutir com os outros companheiros, discutir com os companheiros juristas e dominá-la para poder aplicá-la. Então, o grau de trabalho junto à categoria é muito importante. É extremamente importante fazer cartilha, fazer panfleto, fazer palestras, fazer reuniões, enfim, formas diversas de que haja o processo de elevar a consciência dos trabalhadores rodoviários para que eles se apropiem da lei. Dizem, essa é a minha lei.
Eu tenho uma lei agora, com todas as debilidades que ela tenha, com todas as dificuldades ainda dela, mas ela é a lei que eu conquistei, que o trabalhador rodoviário conquistou. A terceira questão, que me parece muito importante, é que nós teremos que, efetivamente, como já está sendo feito, aprofundar o debate entre nós das questões legais que a lei apresenta. Não dá para pegar e dizer, não, é assim, não. Vamos aprofundar. Por mais que tenha havido no recente movimento de paralisação nas estradas, ou manipulação, e houve, dos grandes grupos econômicos, a lei apresenta problemas para esse setor de transporte nas estradas. Porque o Brasil é um país diferenciado no sistema de circulação, não é igual aqui em Rondônia. Portanto, quando a lei vem, ela vem abstratamente. Ela vem abstratamente para uma realidade. Quando ela cai na realidade, nós temos que entender bem a sua aplicação. Portanto, a discussão, a análise, o estudo é um momento extremamente importante que isto aconteça. Dá um exemplo para que se possa refletir melhor, que é a nossa Constituição. A nossa Constituição já vai com 20 e tantos anos, e na realidade o domínio constitucional ainda é pequeníssimo. Porque se chegar um companheiro e perguntar, e tal coisa da Constituição, em geral vai emperrar a conversa, porque o domínio é pequeno. Porque o grau de debate das questões constitucionais foi pequeno. Ela veio, o povo se apropriou do que era principal. O que era principal? Era a democracia e a liberdade, isso era o principal. Vamos tocar isso aí para mais. A Constituição, que já está emendada tantas e tantas vezes, ela é muito rica, ela tem contornos muito específicos, em que nem nós mesmos, advogados, às vezes temos o domínio dessa situação. A lei dos rodoviários é a mesma coisa. Um quarto ponto que a mim me parece que nós temos que pensar bastante é o judiciário. Porque o judiciário, ao pegar a lei, ele vai tentar minimizar a lei. O juiz, ele geralmente minimiza, ele leva para o mínimo. Ao olhar o que se pede com base na lei, ele diz, não é bem isso, não sei o quê, e vai numa jurisprudência que já está meio superada, tal, e passa por cima. Então, a forma de se expor na petição, a forma de se fazer o arrazoado de fundamentação, a forma de se criar a questão que possibilite a jurisprudência é fundamental nesse momento, porque nós não podemos minimizar a lei. Eles vão minimizar, mas nós não podemos. Nós temos que ter claro de que a função de levar a lei ao Poder Judiciário é uma apreensão fundamental nesse momento. Entra aí o papel do Ministério Público do Trabalho, porque ele pode, pela força que ele tem, trabalhar diretamente na aplicação da lei. Mas também, em relação ao Ministério Público, nós temos que trabalhar. E me parece que aí entra uma quinta questão, que é que a elaboração dos estudos daí já mais densos, não a cartilha, o panfleto e tal, mas o estudo mais denso, o estudo mais elaborado, que já há alguns, a apreciação mais profunda da legislação, para que esses companheiros, tanto juízes como do Ministério Público e outros companheiros advogados, possam entender melhor os aspectos que a lei apresenta, a sua, por um lado, a apropriação de uma realidade e as especificidades que ela traz.
Portanto, estas indagações que eu estou levantando, elas se derivam de todo o processo de elaboração de lei no nosso país. E nós temos uma situação no país extremamente variada. Quer dizer, o nascimento da lei, a construção da lei, a aplicação da lei, a validade da lei no nosso país é complicada. Ela não é simples. Ela vai por um processo muito difícil. E justamente por ser assim, por não ser um país já acabado, nós estamos num país em construção, a lei também nunca é uma lei acabada, é uma lei em construção. Depende, portanto, de como a gente põe o tijolinho, de como é que a gente faz o cimento, como é que, enfim, a gente faz o processo de armação do ponto de vista da estrutura legal. Considero que há uma outra questão que vai nos trazer algumas mais dificuldades, que é exatamente uma situação que toda lei nova traz, ao ser aprovada, de que nós teremos que também verificar aquilo que, embora a gente quisesse essa lei, talvez a formulação que ela foi feita não foi boa. Ou por nós, ou pelos que fizeram, enfim, por algum motivo, nós vamos ter que verificar as dificuldades da própria armação que a lei tem. E já estudar o que se pode, talvez, implementar, ou o que se pode fazer, talvez, para o nascedouro de uma complementação legal. Não é simples, porque, claro, como nós estamos num momento de apropriação e aplicação da lei, essa questão não é a principal, secundária, mas, de qualquer modo, quando vai se estudar, vamos ter que estudar, provavelmente, esse tipo de situação que possa ocorrer. Portanto, é um momento muito rico, muito importante para a classe trabalhadora e especificamente para os rodoviários e para aqueles que trabalham com os rodoviários, os juristas e outras pessoas que estão ligadas diretamente ao trabalho rodoviário, nesse processo, porque é um processo em que é fundamental a participação de todos, de modo que possa ocorrer uma inter-relação, um encontro, digamos assim, de pensamentos, opiniões, de debates, enfim, é um processo que essa questão é extremamente importante. Bom, para finalizar, penso que ocorre um momento muito importante e não podia deixar de fazer referência a ele, para o movimento sindical. Nós estamos vivendo na Europa um momento de grandes dificuldades para a classe trabalhadora. Nós estamos na Espanha, principalmente, em Portugal, já um pouco na França e na Itália. Nós estamos num processo de desconstituição de direitos. Então, ao grande avanço que se deu na legislação desses países, houve uma crise econômica profunda que levou à desconstituição, ao ponto de que está se avançando por uma concepção de fragmentação do processo negocial, passando
a possibilidade da empresa negociar diretamente com os seus empregados. O que significa a desconstituição absoluta e total do que se conseguiu. Daí porque, e é com isso que eu quero encerrar, na situação brasileira e no caso dos rodoviários, e bastante aqui no Paraná, se criou uma articulação de legislação, de acordos e convenções coletivas muito importante. Na medida que avançou a força dos trabalhadores rodoviários em todo o país, liderados pela confederação, as federações e os sindicatos, avançamos por uma rede de acordos e convenções que começou a especificar aquilo que a realidade apresentava e passou a dar uma densidade jurídica não existente antes. Portanto, na verdade, nós estamos com 3 tarefas muito importantes. Continuar garantindo esta rede de direitos conquistados pela própria categoria nos acordos e convenções, porque eles são algo que é fundamental ao sistema de trabalho dos trabalhadores rodoviários. Segundo, de defesa, apropriação e defesa da lei, porque com todas as debilidades ela veio num momento extremamente importante. E, em terceiro lugar, a própria defesa do sistema sindical, que está sendo atacado de novo. De novo está começando a haver um ataque à estrutura sindical. E isso se dá de modo a que a gente se atente para a necessidade de que o processo unitário é fundamental. Assim, portanto, a defesa da estrutura sindical, do sistema sindical, do sistema legal, do sistema convencional, se unificam. Não só pela nossa necessidade da classe trabalhadora do Brasil, da América Latina, como mundial, em decorrência de que a crise Europa uma hora bate por aqui. A crise europeia uma hora chega, de um modo ou de outro. Portanto, essas tarefas são complexas, difíceis, mas a experiência que vocês têm acumulada, né, permite de que a gente possa enfrentar este momento e fazer com que este momento possa ser decisivo na existência de milhões de trabalhadores. Quero agradecer a possibilidade de estar aqui, de conviver novamente com companheiras e companheiros. Eu, por obrigações funcionais, terei que me ausentar amanhã, atendendo alguns chamamentos que tenho amanhã e sexta-feira, mas, de qualquer modo, continuo à disposição da federação, da confederação e dos sindicatos. Muito obrigado. Bom, agradecer, não é novidade a capacidade do Dr. Edésio, e por isso orgulha o Paraná ter uma pessoa como o Dr. Edésio. Como eu falei, esse ano teve a comemoração de aniversário de 50 anos de advocacia. Ele quase matou nós chorando, mas tudo bem, né? Porque as histórias que ele contou, ele resolveu ler uma carta e que deixou todos emocionados. Mas é bom chorar de vez em quando também. Bom, eu queria agradecer e dizer que esse evento está sendo transmitido via a internet ao vivo, e até para esclarecer que realmente nós estamos no momento de aplicabilidade da lei.
e que é necessário, aquelas pessoas que têm dúvida, que estão sendo enganados por aqueles que não querem que implante a lei, e nós sabemos quem é que não quer que implante, que é aquelas mesmas pessoas que querem escravizar os motoristas, e geralmente é o setor do agronegócio que nem tem transportador e nem tem caminhão para pagar em baixos fretes e fazer com que esses motoristas façam longas jornadas. Portanto, como está ao vivo, a gente pediria a todos aqueles que estão assistindo que leiam a lei. Leiam a lei, porque a lei ela foi o que foi possível negociar. E por isso, talvez ela não é boa, nem para nós e nem para os empresários, foi o possível. Essa lei também ela tem bastante flexibilização, possibilidades, e que nós vamos, num primeiro momento, ter que estudar caso a caso. Nós vamos discutir amanhã, durante o dia inteiro, primeiro com o doutor Adélio, e na parte da tarde com o doutor Paulo Douglas, e vamos discutir a lei, e como está sendo transmitido ao vivo, aqueles que não estão aqui, e que sabemos que são muitos no Brasil inteiro que estão assistindo, vão poder ficar a par do que realmente é a aplicabilidade dessa lei. Essa lei ela tem uma regulamentação para a questão do tempo de direção, que foi feito pela Resolução 405 do CONTRAN, da qual nós participamos, inclusive, da sua elaboração. Também se flexibilizou umas dificuldades que nós tivemos com o veto aos pontos de parada. Portanto, a lei está favorecendo as dificuldades iniciais. Talvez mais tarde, como aconteceu na Europa, que a lei é de 1985, agora em 2006 que foi alterada e melhorada. Então, nós temos que, num primeiro momento, uma lei que tem uma possibilidade de flexibilização, de diversas possibilidades, de se rodar mais 1 hora, ou até mais que 1 hora, para chegar em local seguro. Então, quer dizer, não é uma lei estática, como muitas pessoas estão dizendo. Não, cumpriu 8 horas, é só 8 horas. Ou cumprir 2 horas extras, é só isso. Tem algumas possibilidades na lei. Também na questão do tempo de direção, a fiscalização vai fiscalizar somente o tempo de direção, não vai fiscalizar a jornada. Então, tem diversas alternativas na lei que dá uma flexibilizada no momento. Inclusive, eu quero dizer que num evento que teve em Florianópolis e que nós participamos, tinha uma desembargadora que duvidou da participação de trabalhador na elaboração dessa lei. Mas foi o que foi possível, né, doutor Adélio? Foi o que foi possível. Nós discutimos muito, o doutor Adélio teve que também se convencer muito, porque muitas coisas ele não concordava, e depois, com os argumentos apresentados por ambas as partes, a gente acabou, vamos acertar isso, que é isso que é o possível. Então, para lembrar que agora, na aplicabilidade, eu acho que não tem que ter radicalismo daqueles que são contra, e sim estudar realmente a lei para ver como se aplica. E, para isso, a nossa confederação produziu uma cartilha, uma cartilha de bolso, e junto aqui com a FETROPAR, que tem algumas explicações, claro que são singelas, porque é a explicação feita por nós, pelos trabalhadores, mas que dá uma noção muito boa da lei, né, de sua aplicabilidade. Então, é só para dizer isso, agradecer mais uma vez o doutor Edésio. Agora eu vou chamar, então, o companheiro José Aparecido Faleiros, que é coordenador do coletivo jurídico, secretário de negociação coletiva e jurídico da FETROPAR, para fazer o uso da palavra, a entrega do certificado ao doutor Edésio. Ele vai sair daqui com mais um certificado. O Ilmar, por gentileza, o Ilmar chegar aqui à frente também. Eu quero fazer 2 comentários.
Primeiro, a respeito da fala tanto do Dr. Adélio quanto do Dr. Paulo Douglas. E dizer o seguinte a vocês, realmente, Dr. Paulo Douglas, o senhor que tocou mais nesse assunto, a lei, ela tem vários pais, né? Passaram as mãos de muitas pessoas. A fala do senhor em respeito a próprio nosso presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Transporte Terrestre, o senhor Omar, em que lá atrás, há 40 anos, já estava gestionando a lei e assim por diante e tal. Na fala do doutor Edésio, ele como deputado que foi, deputado federal, colocou as dificuldades de trâmites das leis, né, de como se conseguia as leis, como aprovar uma lei. Então, nós sabemos, né, quem está aí à frente, né, das entidades sindicais, no dia a dia, nas negociações coletivas, nas discussões com os tribunais, dissídios coletivos e assim por diante, sabe quanto é difícil, né, a gente levar à frente o interesse dos trabalhadores. Mas, por que a gente atribui, o Rodoviário do Paraná, principalmente, atribui a lei e a vocês, procuradores, que atuaram nesse processo como pais? Porque se não fosse, principalmente, início, aqui no Mato Grosso do Sul, através do Dr. Paulo Douglas, o processo que ele encaminhou e o êxito que ele teve no processo, nós sabemos que essa lei ela não estaria aqui hoje e não estaria sancionada pela presidente. Nós sabemos disso. Então, por isso que nós dissemos que quem tem consciência sabe desta realidade. Então, doutor Paulo Douglas, o senhor tem sim, certo, uma participação bastante efetiva e grande nesta feitura desta lei. Então, os trabalhadores rodoviários do Brasil e principalmente do Paraná, é muito grato a você, que é um belíssimo procurador, se todos fossem iguais, a vocês dois que prestaram um belíssimo trabalho para o Rodoviário do Paraná e do Brasil. Sabemos dessa dificuldade. Ao doutor Edésio, né, todos sabem, quem não enxerga a importância do doutor Edésio, difícil achar uma pessoa que não enxergue a importância do doutor Edésio para o movimento sindical, né? Vamos falar para o rodoviário, que é a nossa categoria, né? Sempre trabalhou em prol das nossas conquistas que nós temos por aí. Eu, como secretário de negociação coletiva, à frente das negociações, sou testemunha disso, né? Do que o doutor Edésio tem feito pelo Rodoviário do Paraná, politicamente e juridicamente falando. Várias vezes eu estive na residência do doutor Edésio até tarde da noite, né, tratando de assuntos relacionados a dissídios e acordos de convenção e negociação coletiva de trabalho. E quando eu chegava no outro dia de manhã, saía da casa dele, chegava no outro dia de manhã, estava tudo no e-mail da federação, da pasta de negociação coletiva, aquilo que nós tínhamos tratado. Então, isso significa que ele ficava até madrugada trabalhando para poder dar conta do trabalho que a gente tinha discutido. Então, falar do doutor Edésio às vezes é fácil, mas é muito difícil, porque é uma pessoa que sempre dedicou o trabalho à classe trabalhadora, e nós sabemos disso. Haja vista aí as homenagens que já foram feitas pelo doutor Edésio, não só no nosso estado, mas em outros estados, e nos 50 anos de advocacia que ele passou agora este ano. Então, doutor Edésio, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor comparecer aqui e dar essa contribuição, né, a nós, Rodoviário do Paraná, e de ter atendido o nosso pedido de urgência para fazer essa palestra inaugural desse 10º seminário, que eu julgo que esse 10º seminário é o mais importante dentre os outros. Não que os outros não foram importantes, mas este está sendo o mais importante. Por quê? Porque é um reflexo do trabalho dos anteriores, que é a comemoração da Lei 2.619, que regulamentou a nossa profissão. Então, doutor Edésio, muito obrigado mais uma vez por essa palestra belíssima, né, como sempre.